Caro telespectador da TV Gazeta, eu sou o Rodrigo Rodrigues e estou aqui no Sesc Pinheiros, onde acontece a exposição Música e Cinema, um casamento perfeito. E é desse casamento que a gente vai falar nas próximas semanas, numa série especial de 8 episódios sobre trilhas sonoras. Nesse primeiro capítulo você vai saber como o som chegou ao cinema, relembrar os musicais dos anos 1940 e ver a explosão do rock na década de 50 com Bill Haley e, claro, Elvis Presley. Então é isso. Veja os filmes, ouça as músicas e assista ao programa. Ação! Chaplin foi um dos ícones do cinema mudo. Reza a lenda que, justamente por isso, o criador do Vagabundo torceu o bigode para os filmes falados durante quase 10 anos. A ação é geralmente mais entendida do que palavras, dizia o artista. Ao mesmo tempo em que resistia aos diálogos, Chaplin caprichava na trilha sonora e atacava de compositor. Os personagens não falavam, mas de alguma forma o som estava lá. Quem conta essa história pra gente é o jornalista João Máximo, autor do livro A Música do Cinema, em 2 volumes. É interessante porque o cinema nunca foi silencioso. Né? Ele pode ter sido mudo, mas silencioso não. Quer dizer, música sempre aconteceu. Dizem que até na primeira exibição histórica, a exibição dos Lumière, já tinha piano acompanhando. Não sei que exatamente tipo de música se tocava. No período em que o cinema ainda era mudo, mas o silêncio era quebrado por pequenas orquestras, pequenos conjuntos, pianista, órgão. Música para terror, música para cena de amor. Tentando contribuir para o clima da tela mesmo, para a cena, né? Essa questão, ela faz parte do próprio teatro. O cinema, na verdade, é um teatro filmado, que ele vai com outra linguagem, obviamente. Mas o teatro sempre teve a música incidental, acompanhando em óperas, em coisas, em dramas musicais, etc. e tal. É verdade que o pessoal do cinema costumava usar músicas de domínio público, eles executavam qualquer música para sonorizar, não era uma música especialmente composta. Houve essa fase também de pegarem músicas já conhecidas e botar ali nos filmes para ter algum som? Tem, exatamente. Inclusive, acho que é principal me notar isso. Tinha firmas nos Estados Unidos, aí é Estados Unidos mesmo, que vendia partituras para os cinemas. Olha. Cena de perseguição de trem, não sei o quê. Cena do mocinho no cavalo, não sei o quê. Você comprava aquele negócio. Tipo CD de sonoplastia ali. Óbvio, barulho de chuva. Essas cenas se repetiam em várias cenas. Então, quando o mocinho fosse beijar a mocinha, a cena era aquela e a música era aquela. Essas partituras podiam ser vendidas para orquestras, entendeu? Orquestra de 10, 12 músicos, ou para pequenos grupos, ou para um órgão solo, dependendo da capacidade do cinema. E outros pegavam músicas clássicas. Isso acontece muito até uma certa época. Graças ao Vitafone, o cantor de jazz ganhou voz em 1927. O filme é baseado na peça de mesmo nome, sucesso na Broadway, em 1925. Al Jolson estrelou o primeiro filme falado e cantado da história do cinema. A engenhoca sincronizava um rolo de filme de 10 minutos a um disco de 33 rotações. O Sound on Film Process possibilitou que o longa, estrelado por Al Jolson, se tornasse um divisor de águas. Desde o início do século XX, técnicos e engenheiros quebravam a cabeça pensando num jeito de juntar imagem e som. Ao todo, apenas 354 palavras são ouvidas no longa, usadas basicamente para substituir aquelas telas pretas com legendas brancas. Mas a revolução estava feita. O Al Jolson era um cantor muito popular,
na época, ou talvez o mais popular dos Estados Unidos, eles já aproveitam, já estavam visando ao musical. Esse mercado, né? Já era uma tradição americana de teatro, de Broadway, não sei o quê, bom. Na verdade, o primeiro lance foi o Al Johnson, né? Não, tudo bem. Cantor de jazz. Mami, oh Mami. É que é genial, não é? Faz o Al Johnson de novo aí. Mami. Enfim. Mammy, Mammy, the sun shines deep, the sun shines wet, but I know where the sun shines best. Incrível, não é incrível, cara? Primeiro filme falado, bota o cara pra cantar. For one of your smiles from my Os produtores de Hollywood, mas, bom, o cinema falado foi feito para o musical. Os primeiros filmes que são feitos em Hollywood, por exemplo, são musicais. É o que você falou do Cantor de Jazz, de 27. Eles acham, aí você tem melodia da Broadway, porque o musical é uma tradição que o americano mantém até hoje, no teatro, e os filmes diminuíram muito. E eles tinham um time de songwriters, como chamam, de compositores de canções, imbatível na primeira metade do século. Antes que o rock venha, estoure, a música pop vai dominar a estética e a parte comercial do cinema, os grandes compositores americanos populares são imbatíveis no primeiro, e todos eles colaboraram para o cinema. Por exemplo, de Cole Porter, você tem Nascida para Dançar, que é um filme com Eleanor Powell, onde ela dança com Fred Astaire, Begin the Begin, uma cena antológica no cinema. O do Richard Rogers, mais para cá, ele vai fazer sucesso mais com um parceiro dele, Oscar Hammerstein. Todos os filmes dele foram praticamente, dos dois foram praticamente filmados. Terminam com A Noviça Rebelde, que foi um sucesso de bilheteria. So, a needle pulling thread, long a note to follow, so tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dawn. Do Irving Berlin você tem o Piccolino, também sucesso de Fred Astaire. Você tem o filme do White Christmas, onde é lançado o White Christmas, que acabou virando uma grande canção de Natal. E as canções aconteciam, né? A chamada Era de Ouro dos musicais no cinema começa na segunda metade dos anos 1940, com o fim da Segunda Guerra, e vai até meados dos anos 60. Gene Kelly com o clássico Cantando na Chuva. E Fred Astaire, que revolucionou o jeito de dançar nos filmes, marcaram época. E curiosamente, não era a minha intenção de falar isso, mas você vê que o Fred Astaire, ele é a figura mais interessante e mais presente nesses filmes. Como dançarino, obviamente, talvez o maior da história, isso depende de opinião, mas acho que foi Gene Kelly, que é uma boa opinião também. E como cantor, todos eles faziam música para o Fred Astaire cantar. Esses filmes musicais americanos foram modelo também para os filmes musicais do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Em meados dos anos 50, Bill Haley gravou Rock Around the Clock. Em 1955, a música apareceu nos créditos de abertura do filme Blackboard Jungle, mas só foi estourar de verdade no longa que levou o mesmo nome já em 1956. A música foi composta em 1953, gravada em 54, estourou em 55 e em março de 1956 dava título ao primeiro musical roqueiro da história do cinema. Em bom português, No Balanço das Horas. A juventude americana dos anos 50 em diante, ela é um certo desencanto. Ela é um certo desencanto.
a música dos pais, a roupa dos pais, né? A mente dos pais, a expectativa dos pais, aparentemente era uma coisa falida. Essa juventude passou a contestar um pouco os valores do seu pai. Ele muda até o tipo de carro que eles usam, muda o tipo de trajar, o cortar cabelo, tudo que os pais tinham. E a música. Eu li, eu posso estar até errado, que isso aconteceu muito quando a música, uma parte da música negra, que era o rhythm and blues, quer dizer, mas não propriamente o rhythm and blues como nós conhecemos hoje, mas uma música negra que utilizava a mistura das big bands com o blues americano, eles começaram a perder espaço no comércio. As gravadoras fecharam desse tipo de música, etc. e tal. O que eles fazem? Eles sentem essa ânsia do jovem de querer uma música deles, para eles. Que os representasse. Que não tivesse nada com a canção, ótima que fosse, de Gershwin, de Cole Porter, etc. e tal, mas uma canção do papai e da mamãe. Eles dançaram essa música no tempo das big bands, mas para nós é uma outra coisa. Isso contribuiu para que a música pop tivesse o seu nascedor, o lugar para ela nascer com um sentido mais amplo, etc. e tal. E não parou mais. Dá pra dizer, de alguma forma, que ali em meados dos anos 50, com Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock e até os filmes do Elvis, isso foi uma espécie de turning point, como diria o americano, na música, no cinema? Exatamente. Você vê que até era coisa engraçada, porque o Bill Haley era até um coroa, acho que já tinha mais de 40 anos. Já era um cinquentão, eu acho. Já era um coroa, mas a música que ele fazia, por mais restrição que os críticos hoje possam fazer, aquilo ali não era bem o nosso rock, mas foi uma coisa que aconteceu. E aquilo causou um impacto, aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Eu me lembro que quando houve Rock Around the Clock, estava lá no Comets, no cinema, lá me lembro do Cinema Rian, lá em Copacabana, lá na Avenida Atlântica, tinha um negócio de fumaça que era para matar mosquito. Puseram na tela um monte ali em volta. Não era efeito especial, não. Não, aí gritaram fogo, saía todo mundo correndo, quer dizer, foi uma maluquice aquela época. O filme começa a ser um jeito de vender mais disco. Na época, os críticos torceram o nariz, acharam que fosse uma arte menor ou que não acrescentasse tanto ao cinema. Olha, o Rock Around the Clock, ele não tem absolutamente nada a ver com o filme, né? É letreiros só. Ele só está pronto e é colocado uma decisão, provavelmente de estúdio, acho que não sei nem se do diretor. Embora eu adore a canção. Não sei se teve isso, não, porque as pessoas elas não raciocinam assim. Elas raciocinam... É indústria. E por falar em indústria, está na hora de virar a página do Almanac. No próximo bloco, o assunto é Elvis Presley, que transformou os filmes em máquina de fazer dinheiro. Você não sai daí, que a gente volta já. Elvis Presley começou a carreira ali em 1953, 54. Mas só 2 anos depois, o rockstar atacaria de ator. Em 1956, chegava às telas Love Me Tender, o primeiro filme de uma série que duraria 14 anos. Haja roteiro e trilha sonora. Entre 1956 e 69, Elvis estrelou 31 filmes e chegou a ser o ator mais bem pago de Hollywood. Um executivo dos estúdios MGM chegou a dizer, nos anos 60, que os filmes do cantor nem precisavam de títulos. Bastavam ser numerados que continuariam enchendo as salas de exibição. Era bem por aí.
I bring my big car. Automatic transmission. Well, I'm not too sure about tonight. Ele dançava muito bem, ele tinha todos os requisitos que o velho musical do cinema precisava, que o cara cantasse. Era galã, né? Fosse galã, né? E dançasse. Agora, ele era assumidamente um produto do American Way of Life. Assim. O mercado americano precisava de um ícone branco, contrapondo o que os negros já faziam naturalmente, né? Então o Elvis ele vem um pouco cumprindo essa função. E o mercado precisa de Elvis até hoje. Prova disso é a agenda lotada de Helder Moreira, o Elvis com H, que há mais de 20 anos interpreta o rei do rock nos palcos. O show conta com 16 bailarinos, 9 músicos e dezenas de figurinos. Para conversar com a gente, Helder veio no estilo havaiano, inspirado no filme de 1961. Helder, que importância você acha que os filmes tiveram para a carreira do Elvis, assim, de um modo geral? Olha, na maioria, os filmes do Elvis não trouxeram para ele aquilo que ele gostaria de fazer como ator. Mas o que se sabe, inclusive da própria boca dele mesmo, há 3 filmes que os próprios críticos consideram assim, espetaculares para a carreira dele. Vamos lá. Os 3 primeiros filmes, que o Love Me Tender, a carreira, inclusive para a curiosidade de vocês, o Elvis não era o ator principal, era o Richard Egan, o Elvis era um segundo, né? Mas o fato dele cantar, o brilho, a beleza dele, o encantamento dele, acabou colocando ele em primeiro lugar. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. O filme de Jailhouse Rock, que marcou mesmo a carreira do Elvis, não só porque é uma música muito forte e dançante, mas porque foi formado ali considerado o primeiro videoclipe do Elvis, onde ele está cantando e tem ele contracena com bailarinos também e com influência da dança, da coreografia criada pelo próprio Elvis. E aí o Elvis era uma coisa para mim um pouco mais, eu diria, romântica, uma coisa assim, mas eu acabei gostando. Ele tem umas coisas que iam me fazendo. Quando ele gravou a música do Carl Perkins, aí eu fiquei doido, né? Que é Blue Suede Shoes. Eu acho lindo aquilo, fiquei maluco. Aí comecei a acompanhar também Elvis Presley. Mas eu gostava de uma outra coisa, um pouco mais hard. O Elvis, ele ensinava, ele dava um parâmetro da música, do que era a música pop internacional, através dos filmes da Sessão da Tarde, cara. Eu me lembro de ver os filmes dele da fase do exército, ele cantando, aí de vez em quando ele pegava o violão, ia para a praia, aquele coqueiro, tocava um Love Me Tender. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Isso aí é uma coisa que está na memória afetiva, acho que de todo mundo, né? E foi aí que eu... Era uma fábrica, né? Era um filme atrás do outro. Um filme atrás do outro. Ele queria isso mesmo também. Ele tinha como uma força muito grande essa incursão pelo cinema, pelas produções e tal, né? E juntamente com a música, né? Genial, cara. O Elvis era genial. Ele foi recrutado pelo exército, mas principalmente por Hollywood. E em Hollywood ele passou a fazer os filmes sempre musicais, tinha a parte musical, porque ele era o maior cantor da América. Sim. Ele era o grande rei. E assim, era inevitável botá-lo para cantar. Então, assim, se você pegar toda a filmografia do Elvis, sempre vai ter um momento que ele vai mandar muito bem, obviamente, né? É um cara... Love Me Tender, Jailhouse Rock. Incrível, né? Cara. Eu lembro de um filme que ele andava de moto, daí ele ia para um circo, ele andava no Globo da Morte. Lembra desse filme? Será que é o Garotas? Eu gostava da história. Garotas.
Genial, né, A impressão cara? é que os filmes eram os mesmos, mudava o cenário. Agora é no Havaí, agora é no circo. Agora você é um Feitiço Havaiano é uma história maluca. Mas em algum né? momento ele toca, né? Tem um Sempre. show no filme. Tem uma hora que ele canta uma música dentro daquelas canoas havaianas, assim, os caras tipo... E é sempre o galã. E eu lembro isso, você esfrega as minhas costas e eu esfrego as suas. Eu usei isso muitas vezes por aí com as garotas. Por isso, Funciona. eu acho. Eu recomendo. Esfrega as minhas costas. Não, veja bem. Eu esfrego as suas. Você tá depilado? See it blossom, see it grow. That's the story of our love. Muita gente falava, Elvis no cinema, como ator, era um fracasso total, né? Mas mesmo assim tinha uma coisa cult, até hoje tem essa coisa cultuada do próprio Elvis, né? Mas o que meio que alavancou a carreira dele foi o cinema. It's our second favorite sport. Os longas estrelados por Elvis eram uma máquina de fazer dinheiro. Faturaram ao todo mais de 150 milhões de dólares em bilheteria. E as trilhas, claro, pegavam carona. Seus filmes nunca lhe darão um Oscar, são bons só para ganhar dinheiro, dizia o Coronel Parker, polêmico empresário do cantor. Quando o Coronel Parker, o empresário dele, fala pra ele que... Um maldito, né? Um desgraçado, assim, maldito, responsável pela morte dele e por tudo que ele fez de errado. Assim, quer dizer, sempre tem esses malditos da carreira de talentos. Isso que é o problema, né? Pra sugar o cara ali até o final, né? Então quando ele fala assim, olha, não entra nessa de querer ser reconhecido por Hollywood como grande ator, que a gente vai vender muito disco com esses filmes aí que você vai fazer, é normal, né? Do jogo. É normal para um cara caipira, sem formação, sem cultura, como ele era. O Coronel Parker era um cara espertíssimo para ganhar dinheiro, né? Ele viu que o cara, ó, não interessa se ele é ator ou não, bota ele lá, bota umas mulheres do lado e... Dá um violãozinho ali na mão dele, né? E a história a gente inventa, né? Inclusive ele tinha um pouco essa frustração, porque ele queria ser levado a sério como ator e não conseguia, né? Não tinha a menor condição, né? Com aquela batelada de filmes, era uma pastelaria, né? Era uma pastelaria. 2, 3 por ano, assim. Não, era onde o coronel levantava uma grana também, né? E em algum momento, Helder, provavelmente o empresário do Elvis, o Coronel Parker, era muito esperto, né? Ele sacou em algum momento que fazer filme era bom para vender disco também, né? Porque acho que o Elvis que começou com essa, entre aspas, malandragem através do empresário de sacar que, ó, se a gente fizer bastante filme, vai vender bastante disco por causa das trilhas dos filmes, porque o Elvis, em algum momento, cantava no longa, né? Justamente. O empresário dele era um cara muito esperto, era um cara muito inteligente, ele tinha muitas sacadas, na verdade. Não interferia no lado do criativo do próprio Elvis. A criação era toda do próprio Elvis mesmo, inclusive o próprio empresário dele dá esse depoimento, que o Elvis tinha as decisões musicais dele, as coreografias, etc. Mas esta parte, na hora de criar um produto, era o empresário que entrava na frente. Depois de 14 anos, a conta chegou. A fórmula galã, encrenqueiro, cantor gastou e gerou um certo desinteresse no próprio Elvis, que vivia reclamando da baixa qualidade dos filmes. De 1965 em diante, nem as trilhas funcionavam mais. Era hora de sair das telas e voltar aos palcos. Você acha que a carreira no cinema, de alguma forma, atrapalhou a carreira musical do Elvis, Helder? Musicalmente não era aquilo que o Elvis gostaria de estar cantando, embora ele tenha ali gravado grandes clássicos musicais. Porém, não era o que o Elvis estava almejando. Eles utilizaram uma fórmula sempre
O bom mocinho, aquele que estava cantando o tempo todo, que batia nos outros rapazes e que estava sempre namorando à volta de 2, 3 garotas ao mesmo tempo. Uma fórmula repetida o tempo todo. Então o Elvis estava assim um pouco cansado desse formato e queria realmente uma carreira mais sólida. Tanto é que mais tarde ele pediu a oportunidade para estar desempenhando um papel apenas como ator e não como cantor. Virou uma coisa meio que de mão dupla, né? Os filmes divulgavam as músicas serviam de base para os filmes e a coisa não se sabia mais do que vinha ali antes. Mas ele teve esse tempo mesmo. Eu não sei se são 3 anos, você falou, acho que são aproximadamente isso, mas a importância dele se confunde mesmo. O Elvis, é claro que ele fica como um grande nome da música, mas a fase dele, a trajetória dele, o percurso dele no cinema, indiscutivelmente o que projetou ele como imagem, né, como um artista, né? Ele estava tão ligado com o negócio de cinema que perdeu a habitualidade com o palco. Mas isso é uma coisa igual andar de bicicleta. Você não perde, não. Você pode ficar inseguro, mas pisou, vai. Everybody, just a minute. Listen to me just a second. I've got a story to tell you. Old Jonah, he was desperate in the belly of the whale. But Jonah had a plan. He knew he couldn't fail. Você de vez em quando então reassiste. Sim, tá muito tempo sem ver o Love Me Tender ou... Sim, o Elvis é muito inspirador, né? Ele foi muito eclético musicalmente até, porque você pode ver que na discografia dele, dos filmes, ele desfilou vários clássicos em vários estilos. Elvis cantou blues, baladas, country, spirituals, gospel. Walls have ears. Ears that hear each little sound you make. Então dá para dizer que os filmes tiveram uma importância fundamental na carreira do Elvis, ajudaram a construir o mito e, de certa forma, ajudaram muito na discografia dele também. Eu acho mais do que isso, ajudaram a eternizar. Por hoje é só, pessoal. Semana que vem tem mais. Na próxima sexta você vai conferir a invasão britânica no cinema. The Beatles. Tchau. It's been a